por fim, o juiz verifica se não foi possível substituir a prisão, o juiz verifica se é possível suspender a execução da pena de prisão, conceder o sursi. Vejam, no Código Penal, o sursi é cabível nas condenações até 2 anos. Na lei ambiental, o sursi é cabível nas condenações até 3 anos. Isso é o que dispõe o artigo 16 da lei ambiental. E uma outra diferença. O Código Penal prevê o chamado sursi especial. Sursi especial. O sursi especial é concedido ao condenado que tenha circunstâncias judiciais favoráveis e que reparou o dano, salvo impossibilidade de reparar. E por que é chamado sursi especial? Porque em vez de o réu ficar submetido à limitação de fim de semana ou à prestação de serviço à comunidade, ele fica submetido àquelas condições mais favoráveis do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Proibição de frequentar determinados locais, justificar as atividades mensalmente em juízo. Então vejam, o sursi especial é concedido àquele que tem as circunstâncias judiciais favoráveis e reparou o dano, salvo impossibilidade de reparar, no Código Penal. E por que é chamado de sursi especial? Porque em vez de o condenado ficar submetido à prestação de serviço à comunidade ou à limitação de fim de semana, ele fica submetido a condições especiais, menos severas, do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Pois bem, esse sursi especial do Código Penal é cabível nos crimes ambientais? É cabível, mas com 3 diferenças. Primeira diferença, no Código Penal ele é cabível nas condenações até 2 anos. Na lei ambiental, nas condenações até 3 anos. No Código Penal, a reparação do dano pode ser provada por qualquer forma. Na lei ambiental, a reparação do dano, que dá direito ao sursi especial, deve ser comprovada por laudo de reparação do dano ambiental. É o que diz o artigo 17 da lei ambiental. No Código Penal, o beneficiado com o sursi especial fica sujeito àquelas condições do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Na lei ambiental, o beneficiado com o sursi especial fica submetido a condições relativas à proteção do meio ambiente, fixadas pelo juiz. É assim, portanto, que o juiz aplica a pena nos crimes ambientais. Nos próximos blocos, nós exploraremos outros temas que não foram possíveis de ser explorados nesse primeiro bloco, quando eu estarei respondendo às perguntas dos alunos, ok? Até o próximo bloco. Iniciaremos agora o segundo bloco, pergunte ao professor. Vamos à primeira pergunta do nosso aluno. Professor Silvio, qual que é a justiça competente para o julgamento dos crimes ambientais? Vejam, a Constituição Federal diz que a proteção do meio ambiente é de competência comum da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Portanto, a proteção do meio ambiente é de competência comum da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Dever de todos os entes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há uma norma específica estabelecendo qual é a justiça competente para julgar ações penais ambientais.
Pois bem, se a Constituição dispõe que é competência comum da União, Estados, municípios e Distrito Federal proteger o meio ambiente, e se não há nenhuma norma específica dispondo sobre competência criminal ambiental, a conclusão é a seguinte: se o crime atingir interesse direto e específico da União, ou das suas autarquias, ou das suas empresas públicas, a competência da Justiça Federal. Agora, se o crime atingir apenas interesse direto, ou melhor, apenas interesse indireto ou genérico da União, das suas autarquias ou empresas públicas, a competência da Justiça Estadual. Essa é a regra de competência criada pela jurisprudência do STF e do STJ. O STF e o STJ criaram essa regra de competência. O crime só será de competência da Justiça Federal quando atingir interesse direto e específico da União. Essas são as palavras mágicas para a prova. Interesse direto e específico da União. Se o crime não atingir nenhum interesse da União, ou atingir um interesse apenas indireto ou genérico da União, competência da Justiça Estadual. Bem, mas eu vou aprofundar um pouco. De quem é a competência para julgar os crimes contra a fauna? Vejam, a súmula 91 do STJ dizia que os crimes contra a fauna eram julgados pela Justiça Federal. Ocorre que essa súmula 91 do STJ, ela foi cancelada. Então, os crimes contra a fauna seguem a regra geral de competência, que foi essa que eu falei agora. Ok? Crimes contra a fauna seguem a regra geral de competência. Mais um detalhe. Quem julga a contravenção penal ambiental? Vejam, a contravenção penal ambiental é julgada sempre pela Justiça Estadual, ainda que atinja interesse direto e específico da União. Ainda que atinja interesse direto e específico da União. Por quê, Silvio? Porque o artigo 109, inciso 4 da Constituição, dispõe que Justiça Federal não julga contravenção penal. Artigo 109, inciso 4, dispõe que Justiça Federal não julga contravenção penal. Só há uma hipótese na qual a Justiça Federal julga contravenção penal. Só tem uma hipótese. Se o contraventor tem foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Se o contraventor tem foro por prerrogativa de função na Justiça Federal, a Justiça Federal julga a contravenção. Por exemplo, um juiz federal é denunciado por contravenção ambiental. Nesse caso, ele será julgado pelo respectivo Tribunal Regional Federal. E por que assim, Silvio? Porque o foro, aliás, o critério de competência em razão da pessoa do acusado é mais forte do que o critério em razão da matéria, da natureza da infração, desde que ambos estejam na Constituição Federal. Ok? Vamos à segunda pergunta? Professor, é possível o juiz criminal, na sentença condenatória, fixar um valor de indenização para a reparação dos danos ambientais? O artigo 19 da Lei Ambiental diz que na perícia, se possível, o perito constará o valor do dano causado pelo crime ambiental. Então vejam, o artigo 19 da Lei Ambiental diz